Olá pessoal, olá família, pessoal que eu amo tanto, pessoal que está inscrito no meu canal aí, né? Tanto do Zap como do Facebook, né? No YouTube aí. Então pessoal, tô fazendo esse vídeo agora, um intervalo aqui entre um cliente e outro no meu consultório, e eu quero falar sobre o que nós somos, né? Mas antes de a gente falar sobre esse assunto, eu gostaria que você que não é inscrito se inscrevesse aí no nosso canal. É de graça, não paga nada. E aproveita, clica o joinha, o sininho aí, né? O sininho, né? E opção todas, para você ser notificado. Todos os vídeos que a gente fizer, você vai receber na sua casa, no seu celular, no seu computador aí. Você vai receber o aviso, né? Que tem um vídeo novo para você assistir, tá bom? E se você já puder, já coloca o joinha aí para não esquecer no final, porque é o único pagamento que a gente pede, é que você reconheça se é bom ou se é ruim, tá bom? A sua opinião é muito importante, o compartilhar que você pode fazer e ser grato. Se trouxe alguma informação para você, você pode ajudar outras pessoas, talvez estejam precisando. Tá bom? O que nós somos, pessoas? Bom, nós somos um monte de barro, não. Nós somos um espírito que habitamos no monte de barro, que temos uma alma, um pensamento. O barro vai para o pó, de onde veio. O espírito vai para Deus que o deu. E a alma, aonde a gente determinar. Se tiver bons pensamentos, a gente vai para um lugar bom. E não só num lugar bom por toda a eternidade, mas também nesse mundo. Tá? Então, tem pessoas que não conseguem emagrecer porque elas falam: eu não consigo emagrecer. Ah, eu tenho dificuldade de emagrecer. Ah, essa minha gordura. Ah, essa minha dor de cabeça. Ah, porque eu não consigo. Ah, então a pessoa vive reclamando. Ela vive mostrando aquilo que ela não consegue fazer. E a Bíblia nos ensina da seguinte maneira: diga ao fraco, eu sou forte. Então a pessoa que é fraca, a Bíblia já ensina: olha, em vez de você ficar falando da sua fraqueza, fale da sua força, fale que você é força, que você é forte. Convença-se de que você é. Tá? Então, porque as pessoas elas são condicionadas, nós somos um animal linguístico, e nós somos condicionados pelo que nós ouvimos, pelo que nós falamos, né? Então é muito importante, a boca fala do que o coração está cheio. O que tem dentro de você para você falar de você? Você tem que saber o que você pensa de você, o que você acha de você, não pela opinião dos outros, né? Então, às vezes a pessoa não consegue mudar de vida em uma área, por exemplo, vencer um vício, por exemplo, perder peso, por exemplo, ficar livre de uma enfermidade, de uma doença, de um flagelo, porque ela, dentro dela, por mais que ela tenta ser otimista é uma coisa superficial. É falar: não, eu vou conseguir, eu acredito, e fica repetindo aquilo, achando que vai acontecer uma mágica. Aquilo ali, ele vai te dar uma energia para você lutar, mas não é certeza da vitória. A certeza da vitória é você acreditar, porque a Bíblia diz que tudo é possível, não é o que é otimista, nem o que é santo, mas é o que crê, é você acreditar na sua mudança, na sua transformação. Então você tem que acreditar em você. Então, às vezes a gente leva alunos para lutar no campeonato, e no campeonato de arte marcial, ali gera muita adrenalina, muito medo, muita insegurança, e você pega alunos com todo tipo de problema, alguns impulsivos, alguns ansiosos, alguns deprimidos, alguns que morrem de medo, sofrem de síndrome do pânico, mas a gente consegue fazer todos eles superar isso aí e ser campeão, ensinando eles a ter um novo pensamento, um novo entendimento, porque se você acha que você não pode, você tem toda a razão do mundo, você não pode. Mas se você acha que você pode, você tem toda a razão do mundo, porque você pode. Então é muito importante você acreditar. A arte marcial é para isso. É para fazer você acreditar que você pode. Porque a arte marcial é feita para o pequeno vencer o grande. E a essência da luta está na mente, não está no físico. Não está no tamanho do bíceps, do braço, no tamanho do ombro, do corpo, da carcaça do seu adversário. Davi e Golias. Davi era pequeno, mas a vitória estava aqui dentro dele, entendeu? Ele acreditava, ele sabia que ele podia vencer. Como? Ele não sabia, mas ele sabia que ele ia vencer. Isso que importa, ele está determinado. Tá? Então, a mulher do fluxo menstrual na Bíblia, ela foi curada quando ela tocou no manto de Jesus, mas não é só porque ela tocou. Tá? Tem muito pregador que prega: não, quando você tocar em Jesus, você vai ser curado. Não, todo mundo tocava nele, esbarrava nele, nem todos foram curados. Tá? Mas foi quando ela tocou nele, porque ela vinha dizendo com ela mesma, repetindo para ela mesma, ou seja, se convencendo num treinamento autógeno, ela vinha se preparando
Quando eu tão somente tocar nele, eu serei curado. E quando ela tocou, ela foi curada. Porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Então, você é aquilo que você afirma para você ser todos os dias. Se você não consegue vencer um vício, porque você fala que não consegue. Ah, eu quero parar de fumar, mas está tão difícil. Ah, eu quero parar de beber, mas eu não consigo. Ah, eu quero emagrecer, mas eu não consigo. Aí a pessoa arruma desculpa. É porque eu tenho diabetes, é porque eu sou isso, é porque eu sou hipertenso, cardíaco, porque, sabe, ela sempre arruma uma desculpa para justificar o porquê ela não consegue. Mas a realidade que ela não consegue é porque dentro dela, por mais que ela fale que consiga, ela não se convenceu que ela consegue. Porque ela tem que se convencer primeiro, para depois ela fazer o milagre na vida dela. Então, às vezes a pessoa fica assistindo, por exemplo, a pessoa que convive com alguém que tem diabetes, e essa paciente diabetes amputou um dedo, depois um pé, depois a perna, e acabou morrendo, perdendo já, enterrando antes do tempo a metade do corpo. Tá? Então, essa pessoa que convive, ela vai se convencendo cada dia mais que a diabetes é uma doença terrível. E mas você tem que entender que existe uma razão emocional. Quando eu dava palestra na Associação dos Diabéticos e dos Hipertensos aqui da cidade de Santa Bárbara, há uns 30 anos atrás, aqui no bairro, no Jardim Molon, no Jardim Europa, quando eu dava palestra lá, Associação do São Fernando, ali por ali, na Associação dos Diabéticos e dos Hipertensos, um dia eu pedi para a enfermeira separar para mim 5 pessoas que estão com a diabetes alta e 5 pessoas que estão com a diabetes baixa. E eu levei uma caixa de bombom. E chegando lá, ninguém sabia. Eu falei, ela separou para mim 5 pessoas. Eu falei, olha, faz favor, vocês que têm a diabetes baixa, fica aqui, vocês têm a diabetes alta, fica ali. E eu sugestionei, é uma hipnose, a hipnose é sugestão, tá? Então eu fiz uma sugestão para os que estavam com a glicose alta, para que elas, coloquei na mente delas, convenci elas, eu não conhecia elas antes, então não foi combinado nem nada, eu convenci elas de que elas não tinham diabetes. Eu consegui repetir tanto na mente dela, até ela acreditar que elas não tinham diabetes. E depois disso aí, tiraram o sangue dela, fizeram o exame, não tinha mais o excesso de açúcar. Eu dei bombom para ela e não subiu. Lógico que depois, no dia seguinte, quando passa o efeito, a pessoa vai voltar a ser diabética novamente. Então, se você hipnotizar uma pessoa e der uma cebola para ela, fazendo ela acreditar que aquilo é uma maçã, ela vai comer e vai sentir o gosto da maçã. Se você pegar um corintiano roxo e falar que ele é palmeirense, convencer ele que ele é palmeirense, ele vai defender a bandeira do Palmeiras, vai defender o time do Palmeiras. Só que quando ele sair do trânsito, ele vai voltar a ser corintiano de novo. Então, qual que é o segredo que a Bíblia tenta nos passar? Diga ao fraco, eu sou o forte. A Bíblia não ensina o fraco a tomar anabolizante, esteroide, fazer musculação, fazer uma dieta tal, para ser forte. A Bíblia ensina a se convencer. Diga ao fraco, eu sou forte, porque o fraco, quando ele acredita, ele se torna forte. Tá? Tem uma história de uns sapinhos, né, que estavam tendo uma competição para ver quem subia mais alto num pau de sebo, né? Eu nunca vi competição assim de sapinho, mas é a história que fala. E lá, o pau de sebo era muito alto e difícil, todos chegavam no mesmo nível, escorregava e caía de novo. E chegou um sapinho lá, esmirradinho, para competir. E ele começou a subir no pau de sebo e todo mundo falava, chegar naquela fase ali ele não consegue mais, porque ali é o ponto crítico. Quando chegar ali ali tem mais sebo, porque ninguém tirou ainda o sebo do pau, então ali já escorrega mais, aí ele cai. E o sapinho foi, e passou aquela medida e todo mundo, não, ele vai cair, ele vai cansar e vai cair. E ele continuou, de repente chegou lá em cima, pegou o prêmio dele e desceu. Aí foram entrevistar ele e viram que ele era surdo. Tá? Então, às vezes a gente tem que ser surdo para crítica que destrói você. Você tem que ser surdo para algumas coisas que você ouve. Então, quando você ouve falar que um problema não tem solução, você tem que ser surdo. Tem uma outra historinha de um menino que estava na sala de aula e ele adormeceu, enquanto a professora colocava lá uma matéria, três problemas no quadro, né, explicando para os alunos lá. E ele dormiu. Quando ele acordou, ele viu aquele problema, pensou aquela tarefa, copiou, foi para casa e batalhou em cima dos problemas, voltou no outro dia e falou, professora, daqueles 3 problemas de tarefa,
eu só consegui solucionar 2, teve um que eu não encontrei a resposta. Ela falou, mas como? Eu coloquei lá para mostrar que são insolúvel, mas ele não sabia que era insolúvel, então ele continuou tentando até conseguir, tá? Então, a gente precisa se libertar da mente coletiva. Todo mundo tinha medo de Golias. Todo mundo acreditava que Golias era invencível, porque até então ele era invencível. Mas todo mundo foi influenciado pela mente do rei de Israel naquela época, que era Saul, que era o homem mais alto que tinha, que podia encarar Golias, né? Golias. Então, todo mundo achava que Golias era invencível, todo mundo tinha medo de Golias, porque ele era invencível até ali. Eu não sei se eu falei Davi, se eu falei Davi, eu errei, desculpa aí. Então, Golias era invencível, todo mundo estava com medo, mas Deus, ele sabendo, Deus sabe todas as coisas, e ele sabia que ali havia uma mente coletiva influenciando um, outro. Ele fez com que Davi chegasse depois para trazer comida para os seus irmãos, e quando ele viu o desafio, ele já comentou consigo mesmo, né, ali em voz alta para as pessoas: quem esse circunciso pensa que é para enfrentar o exército do Deus vivo? Quer dizer, esse cara, ele já olhou no mundo espiritual do vencedor, e ele viu que ali havia uma falha, que ele não tinha essa falha. Então, ele se automotivou olhando no mundo espiritual daquela pessoa. E eu tirei exemplo disso aí para ganhar alguns campeonatos meus. Num outro vídeo eu falo sobre essa história, uma experiência real minha. Eu tenho 147 campeonatos invicto, né? Vou participar de mais 2 esse ano e vou encerrar minha carreira como lutador. Mas eu tenho uma experiência boa, tá? E foi baseada em cima dessa história de Davi e Golias, tá? Num próximo vídeo a gente fala sobre isso. E Davi, quando ele olhou, aí um cara já comentou, né? Os fuxiqueiros sempre com medo, né? Já leva a boa notícia para ver se aparece alguém que está a fim de morrer no lugar dele. Já falou assim, olha, o rei prometeu dar a filha dele em casamento, metade do reino, e indenizar a família de impostos, né? Todo tipo de imposto a família não paga, para quem venceu o gigante. Davi parece que acordou, olhou, né? Acho que a filha de Davi devia ser o objeto de consumo, né, de todo adolescente naquela época. Sei que ele se interessou e perguntou: o que o rei dá mesmo? Aí repetiu de novo: dá a filha em casamento, dá a metade do reino e ainda indeniza a família. E ele foi lá para enfrentar o gigante, mas chegando lá, tentaram influenciar ele: não, você não pode, você não aguenta nem com a armadura, você é adolescente, você é moleque, ele é experiente. Tentaram de todas as maneiras convencer ele, trazer uma palavra de morte para ele, influenciar ele de maneira negativa, fazer ele acreditar que ele não podia. Mas ele tinha um espírito indomável, que é o que eu falo sempre na academia. A gente tem que ter esse espírito indomável. A gente não vai ser domado por qualquer tipo de fermento, de fariseu, qualquer tipo de pessoa que vem te influenciar. Por isso que eu falo para meus alunos, quando vou dar uma palestra sobre vício, você tem que ser pimenta na panela que você está e não chuchu, porque o chuchu ele pega o sabor da carne, mas a pimenta não, é de respeito. Se você não tiver cuidado com ela, você estraga a panela inteira. Então a pimenta manda na panela. Então você que vive no meio onde as pessoas te influenciam de maneira negativa, deixa de ser chuchu e começa a ser a pimenta. E começa você influenciar elas e não ser influenciado por elas. Tá? Então, Davi chegou e não deixou ser influenciado por ele. Tá? E Davi foi lá e venceu o gigante. A gente conhece a história. Quem não conhece, procura ler aí. Você vai entender uma história muito bonita de vencedor, de superação para Davi. Eu gosto muito de falar sobre Davi porque ele conviveu com noias, ele recuperou todos os noias. Tem gente que é uma família inteira para recuperar um noia na casa, não consegue. Davi era um sozinho, encontra 400 noias e ele recuperou todos eles, transformou eles em homens de valor, gigantes, valentes, né? Não é a palavra gigante, valentes de Davi, que o cara lutava e vencia 300, quer dizer, o cara valia mais que 300 numa batalha só, quer dizer, de tanta transformação que Davi conseguiu fazer na vida desses noia, tá? Depois, em um outro vídeo, a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Mas só para você, que eu quero deixar para você o segredo da mensagem, o foco da mensagem é essa: acredite em você, porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Só você não acredita em você. As pessoas que amam você esperam que você venha dar a volta por cima. As pessoas que acreditam em você, os seus filhos, que te vê como heróis, heroína, as pessoas que ainda não conhecem os efeitos, acreditam em você.
Aí, a partir do momento que elas começam a conhecer as suas fraquezas, elas deixam de acreditar. Mas não deixe de acreditar em você, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Tá? É Deus que tira do monturo e coloca para sentar com príncipes. Então, acredite em você. Se você não acredita em você, você não acredita no Deus que habita dentro de você. Independente de religião. Religião, Deus não tem, eu também não tenho. Tá? E nem gosto de quem tem, porque se torna fanático. Como a Bíblia fala, desvia para a direita, né? E se torna fanático. E aí começa a ser crítico, começa a ver o cisco que está no olho do outro e não vê a trave que está na sua. Então, religião não é muito bom. Você tem que servir a Deus, você tem que ser temente a Deus, você tem que respeitar a Deus, você tem que seguir os passos, né, que a Bíblia nos deixa, que ela é um GPS. Até agora eu estou procurando. Existe sim algumas coisas, porque a Bíblia ela é escrita de duas maneiras. Para os chamados, chamado até o próprio Lucifer foi, e para os escolhidos. Tá? Então, um tipo de chamado são as pessoas que não aceitam ser escolhido. Mas você é único, tem única impressão digital. Uma obra de arte é valorizada pela sua raridade. Você é raro, é único. Não existe dois ou três de você. E nem nunca não existiu, e nem vai existir. Você foi feito pelo amor do grande mestre, que é o mestre que fez todas as coisas, que criou também todos os mestres. Tá? Então, você não é uma pessoa qualquer. Sinta-se valorizado, acredite em você. Você pode vencer o vício, você pode. Muitas pessoas falam para mim, me dá uma dica, como parar de fumar, como parar de beber. Eu falo, para de pôr na boca. É só não pôr na boca que você não bebe, que você não fuma. Mas o segredo não é esse, o segredo é você vencer aquilo que te leva a colocar na boca, que é uma emoção, uma fraqueza sua. A Bíblia diz que no momento da nossa angústia, a nossa força é pequena. Então, na hora que você está deprimido, você fuma, você bebe, você se droga, se prostitui, sei lá, cada um tem um vício, né? Na hora que você está ansioso, na hora que você está preocupado, tudo você vai para o cigarro, vai para a bebida, vai para outra válvula de escape. Mas acredite, você comece a repetir para você, olha no espelho aqui, em você e diga, você pode, você é capaz, você é o melhor, Deus é contigo e nada pode te deter. E convença-se de que você não precisa sofrer essa enfermidade que até agora não tinha cura, esse vício que até agora te vencia. Então convença-se que você é mais forte do que isso, que estava te vencendo até agora, tá bom? Se você gostou, compartilhe aí, deve ter alguém precisando. Até o próximo vídeo, um abraço.